Nós vamos abrir, continuar o nosso estudo em Efésios. Dessa vez eu prometo que vai ser a última vez que eu vou fazer o resumo dos outros capítulos, que eu acho importante para a gente, toda meada, sempre vir com um resumo do que o apóstolo Paulo está querendo passar aqui na carta, né? Mas daí, creio que a gente não vai finalizar nesse estudo, mas creio que no próximo, se Deus quiser, a gente finaliza. Hoje a nossa meditação vai ser em dois pontos. Vai ser no capítulo, a gente parou no final do capítulo 6, né? A gente estudou ali até a parte dos servos e dos senhores, né? Onde Paulo está tratando da questão mais social, assim, da vida do crente. E a gente entraria na armadura espiritual, né? Daqui de Efésios. Porém, não vamos estudar a armadura em si hoje, tá? Porque eu vejo que a armadura, ela requer um estudo só na armadura, porque ela tem pontos ali chave, e seria legal a gente passar por cada ponto aí. Então a gente vai meditar no versículo 10, 11, 12 e 13, esses quatro versículos, e depois 18, 19 e 20, tá? Eu vou fazer a leitura, depois a gente vem fazendo um resumo e falando sobre, tá? No demais, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério, do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Esses são os versículos que a gente vai meditar hoje, tá? São pontos que, para um crente, deve ser cotidiano, né? Deve ser rotina, que é a santificação e a oração. A gente vê quase em todas as cartas de Paulo ali, ele advertindo, se não todas, né? Ele advertindo aos irmãos a santificação, a um reparo de algo que está errado ali na conduta daqueles irmãos, até mesmo para quando ele direciona para alguém específico, como para Timóteo, ele vem sempre com ensinamentos e exortações acerca da santificação, para que cada vez a gente fique mais parecidos com Cristo e mais de acordo com o que Deus quer das nossas vidas, né? Vamos primeiro fazer uma recapitulação do, do que ele vem falando na carta, a partir do capítulo 1. O capítulo 1, irmãos, Paulo, ele vem tratando da soberania de Deus no plano da salvação, e não só no plano da salvação, mas no plano da nossa santificação também, né? Isso antes da fundação do mundo. A gente vê ali a grande soberania de Deus sobre essas coisas, né? Por mais que hoje em dia o evangelho gire, e até mesmo a santificação gire em torno da, da capacidade do homem, né? Da capacidade do intelecto do homem, aqui nesse capítulo a gente vê o quão claro isso eu ia dizer cai por terra, mas esse termo não cai muito bem, né? Muito usado para outras coisas. Mas o quanto ele derruba, né? Essas conjecturas aí de que as coisas dependem do homem, né?
A gente vê claramente no capítulo 1 que Deus é soberano sobre a salvação, Deus é soberano sobre a nossa santificação também, e o plano de Deus é perfeito conforme o seu próprio beneplácito, né? Segundo o beneplácito da sua vontade. Eu vou pedir agora fazer só para a gente, eu acho importante o crente ele ter no seu conceito, sempre na sua mente, atributos de Deus, né? E eu queria que os irmãos, né, cada quem falar não fala mais e deixa para o outro poder falar. A gente tentar listar dentro desse contexto da salvação e da santificação 5 atributos de Deus, tá? Então eu vou deixar para os irmãos aí. Eu já vou falar o meu, que não vai contar nesses 5, que é a soberania, já para dificultar um pouquinho, mas não dificulta porque Deus tem muitos atributos, né? Mas a soberania de Deus sobre a salvação, eu gostaria de ouvir dos irmãos mais 5 atributos de Deus, lembrando que um fala, o outro não fala mais, tá? Deixa pro amiguinho. Justo, Deus é justo, amém. Faltam 4. Misericordioso, né? A gente vê no capítulo 2, principalmente a misericórdia de Deus, e nós vemos que se fosse por nós mesmos, né, não merecíamos nem sequer passar perto da salvação. Faltam 3, irmãos. Gracioso. Amém. Amoroso. Amoroso, falta 1. Santo. Santo. Amém. Irmãos, foi muito fácil, né? Eu acho que eu devia ter colocado uns 10, 15 aqui. Mas beleza. É só pra gente sempre ter, né? Eu acho que isso é saudável ao crente. Sempre buscar na mente e procurar ter em mente esses atributos de Deus, né? A gente fez um estudo em Osasco com o pastor Valdir sobre o quanto a gente realmente não pensa, né, nos atributos de Deus e como isso sendo verdade realmente, né? Não é algo que é só para enfeitar o nome de Deus, mas são atributos reais de Deus. Que a gente possa sempre trazer isso em nosso dia a dia, na nossa mente, quando formos meditar, enfim, a todo momento. No capítulo 2, a gente vê, eu acho que de Efésios aqui é um dos mais famosos, né? Que fala sobre a salvação, até para o evangelismo mesmo, é um capítulo muito legal, porque a gente vê aqui claramente, bem claramente, que não vem das obras, né? Não vem de atitudes humanas, mas vem da graça de Deus. A gente vê a condição do homem também, né? Aqui no início do capítulo. Eu não vou ler os versículos, irmãos, porque como a gente já fez esses resumos, não ficaria muito repetitivo, né? Mas no início do capítulo ele vem falando da condição do homem, né? E a gente conhecendo essa condição, conhecendo a salvação e lendo o restante do capítulo, a gente entende claramente que tudo isso vem através da misericórdia e o amor de Deus. A gente vê exemplos, um exemplo disso é agora com bastante frequência, né? Pelo feriado aí, o dia da Senhora deles, que não é Nossa Senhora, mas os romeiros que caminham assim quilômetros e quilômetros, achando que vão receber a remissão dos seus pecados, achando que vão receber um crescimento espiritual, e a gente vê que pode andar até daqui lá do outro lado do mundo, que isso não vai nem sequer chegar perto de te remir de alguma coisa, de te trazer perdão de alguma coisa, muito menos a salvação. A gente vê aqui que é através da graça de Deus e da sua misericórdia, e ele é restrito a isso. Não existe outro tipo de salvação, não existe outro meio, né, do homem se achegar a Deus a não ser reconhecendo a Cristo ali como Salvador e vindo da própria graça e misericórdia de Deus. No capítulo 3, irmãos, a gente vê a missão de Paulo, né? Até aqui no final do capítulo 2 também, para o 3,
da questão do evangelho aos gentios, né? Essa parte de não ter a distinção no evangelho. A gente vê também aqui no capítulo 2 a comunhão, né, dos judeus com os gentios, assim, derrubando muito tabus naquela época que existiam, né? Eles achavam que era só para os judeus, a salvação era restrita a um povo, mas a gente vê que não é assim, né? Através desse capítulo, a gente vê a grande responsabilidade de Paulo no capítulo 3 em anunciar esse evangelho a esses gentios. No capítulo 4, irmãos, a gente... Ah, tá. Aqui no capítulo 3 também a gente tem a oração de Paulo, né? Pela caminhada cristã daqueles irmãos, pelo fortalecimento deles. E a gente vê já aqui, né? A gente vai falar sobre isso lá na nossa meditação da passagem de hoje, mas a gente já vê aqui o próprio exemplo de Paulo, onde ele intercede, ele agradece por aqueles irmãos, agradecem a fé de alguns irmãos. Então, a gente já vê que isso é algo notório de ser cotidiano na vida de um crente, né? Orar pelos nossos irmãos, pelos nossos líderes. E isso. No capítulo 5 e no final do capítulo 4, a gente tem a questão da santidade, né? Da pureza daqueles irmãos, que é o nosso assunto de hoje, que é um assunto que, na verdade, é grande parte da Bíblia, né? Ele é voltado a isso também, depois da conversão, depois do reconhecimento ali dos seus pecados. O próximo passo da vida de um crente remido é a transformação da sua vida, né? E assim a santificação, deixando as coisas do velho homem e buscando as coisas do novo homem. A gente vê isso aqui no final do capítulo 4, a gente vê isso no capítulo 5, algumas exortações à pureza daqueles irmãos, né, que é a santificação também. Aí no capítulo 5, no final do capítulo 5 para o capítulo 6, a gente tem a questão, a aplicação nas questões sociais, né, nos relacionamentos sociais, que seria o casamento, seria os pais e os filhos, e os servos e os senhores, né? A gente vê Paulo tratando ali, o que não deixa, eu enxergo também como a santificação, porque nada mais é do que você aplicar princípios bíblicos dentro daquilo que está no seu cotidiano, né? Seja a atuação como pai, como esposa, como marido, como um servo ou como um senhor, né, de outros servos. Então seria uma forma de você, com a sua vida, agradar a Deus, né, através de bons hábitos que Paulo vem trazendo aqui no capítulo 5 e no final do capítulo 5 e no começo do capítulo 6. Aí depois que a gente termina tudo isso, né, depois que Paulo vem tratando de todos esses assuntos, ele reforça a questão do fortalecimento daqueles irmãos. No versículo 10 ele fala, no demais, né? Sendo que ele já tratou aqui praticamente de todas as coisas do cotidiano. Ele vem, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui a gente vê como é necessário o crente ele se preparar, né? E é Deus nos advertindo, através do apóstolo Paulo, a nos preparar. Por quê? Um crente que é verdadeiro remido e que ele busca a santificação e busca a questão de se afastar daquelas coisas más num mundo mau e depravado como temos hoje em dia, é questão de luta todos os dias, irmãos. Aquele crente que não luta no seu dia a dia, né, não está incomodado com o seu dia a dia, ou ele está isolado de todo mundo, o que é difícil, ele está sei lá, numa montanha isolada, ou ele realmente não está entendendo a parte de santificação e de se abster de certas coisas, né? Acho que aqui é bem claro que a nossa missão aqui na Terra, ela é pregar o Evangelho, viver vidas
que rendem glórias a Deus através da igreja, através da membresia, né, da igreja. E nós temos lutas, né? Temos perseguições ainda comparada a outros lugares do mundo. A nossa perseguição é insignificante, né? Pode ser que isso mude, pode ser que não, pode ser que aumente um pouco as perseguições, mas com outros irmãos nossos já tem essa perseguição. A gente tem tribulações, a gente tem tentações, e para tudo isso, irmãos, a gente tem que estar fortes no Senhor, fortalecidos. A gente vê a questão desse preparo para a nossa jornada, né? No decorrer de quase todas as cartas, Paulo vem lapidando, vamos dizer assim, a Deus através do apóstolo Paulo, lapidando aqueles irmãos a estar sempre buscando a santidade, para que quando vier falsas doutrinas, falsos pregadores, as tribulações, as tentações, aqueles irmãos estejam preparados para isso, né? Onde buscamos essa força, né, e esse fortalecimento? Aqui no próprio versículo ele já nos explica isso, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos, irmãos, o Espírito Santo que habita em nós, que é vamos dizer assim, a força de Deus na nossa luta, né? Através do Espírito nós temos o discernimento, nós temos os frutos do Espírito mesmo, né? Que é citado lá em Gálatas. E através desse Espírito de Deus que nós buscamos essa força, né? Buscamos nos fortalecer e sempre buscar a santificação, tá, irmão? Eu sei que fica redundante, nem sei se é essa mesma palavra que eu deveria usar, mas eu sei que fica maçante, às vezes, ficar falando sobre vamos nos santificar, mas é assim que tem que ser mesmo, tá? A santificação tem que ser algo presente e sempre nas nossas mentes fixadas, porque o mundo ele é muito atrativo. A gente vai ver agora no decorrer desse pequeno trecho aqui de Efésios, que a gente tem a parte dos demônios, do próprio diabo, que vem com ciladas, que vem... E isso é a todo momento, né? A gente vê uma natureza caída no mundo, um mundo totalmente depravado. Nós temos o velho homem ainda, infelizmente, né? E a nossa carne ela é inclinada para o mal. Então nós temos que realmente lutar contra essas coisas. Eu vi o exemplo uma vez de um pregador, escritor na verdade, e ele cita a questão da parte de pensamentos, né? Tem muitas pessoas que pensam às vezes um pecado, mas não lutam contra aquele pensamento que às vezes está vindo. Às vezes começa a vir um pensamento e ele simplesmente já aceita e vai deixando e acaba cometendo vários pecados dentro do seu pensamento. Ele não luta contra aquilo. Ele não busca pensar em outras coisas, em pensar no sacrifício de Cristo, ter essa luta também, né? Eu diria mental, não sei se é mental a palavra, mas buscar também lutar até contra essas coisas, de evitar alguma coisa, evitar olhar e que eu sei que vai vir um pensamento, evitar estar em certas conversas que eu sei que eu vou rir de uma coisa que não era para mim rir, eu vou pensar uma coisa que não era para mim pensar, e quando vir essas coisas, a gente lutar contra isso também. A vida do cristão em meio a um mundo tão maligno é realmente de luta em todas as áreas e em todo momento, né? Acho que o único momento que isso ameniza um pouco é quando nós estamos na casa de Deus aqui em comunhão, né? Mas saindo daqui você já vê que indo num mercadinho, na nossa própria escola, o serviço, essas lutas já vêm grandemente, né, sobre nós. Nós vemos aqui também no capítulo 3, versículo 16, aqui de Efésios. Vou pedir para o irmão Daniel ler para a gente. Para que, segundo as riquezas da sua glória, os conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. A gente vê aqui claramente o agir de Deus nisso, né? Como eu falei, tem muita gente que se engana e acaba caindo
em ciladas por achar que o fortalecimento vem do intelecto do homem e vem das próprias forças do homem, né? Até nisso somos dependentes da misericórdia de Deus, da graça dele através do seu Espírito. Aquele que busca o fortalecimento e esse crescimento nas suas próprias atitudes, irmãos, é aqueles que são enganados, é aqueles que caem porque estão baseando isso, né, e buscando isso em algo que é falho, né? Não é o verdadeiro fortalecimento que a Bíblia nos mostra, que é através do Espírito de Deus. Então nós vemos aqui também, no capítulo 4, do versículo 22 a 32, a gente vê uma questão prática, né, de alguns pecados, de algumas coisas que podem nos levar a pecar, né, coisas que são cotidianas aí no nosso dia a dia, não na nossa vida, muitas vezes, mas na vida daqueles que estão próximos a nós, e isso pode acabar nos influenciando, né? Eu vou pedir para algum irmão ler, pedir para o irmão Vitor aqui, Vitor Freire, ler do versículo 22. É um texto um pouquinho maior, mas eu acho importante a gente ler porque está dentro do nosso assunto. Vou voltar nesse ponto aqui. Do versículo 22 ao 32, Vitão. Que quanto ao trato passado nos despojeios do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos renoveis o espírito da vossa mente. Vocês estáis do novo homem, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçar o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera e gritaria, blasfêmia e toda malícia serão tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Obrigado. A gente vê aqui, irmãos, uma lista, assim como em outras cartas, em outras cartas de Paulo, né, em momentos aqui, ele também dá uma lista de pecados que a gente deve despir, né, e boas práticas e boas obras que devemos começar a praticar, os frutos, né, bons frutos. E a gente vê algo muito rico assim na questão de ser informativo, né? Muitas vezes fica um pouco vago a gente falar, deixar o velho homem e fortificar o novo homem, mas a gente vê que na própria palavra de Deus ele é bem específico em certos pecados, bem específico em certas práticas que a gente vê no nosso dia a dia, que a gente vê ali as pessoas a quase todo momento fazendo, né? Eu mesmo estou tendo péssimas experiências agora, não mais, agora diminuiu bastante, graças a Deus, mas no nosso serviço tive péssimas experiências por realmente estar no meio de pessoas que vivem nisso daqui, né? Nessa lista que Paulo nos deu aqui. Ele vive nisso aqui, né? Não só na parte de, às vezes, que tem que ser claro para nós, né? Não só na parte de, às vezes, tomar atitude e agir de acordo com o pecado, mas como Cristo nos ensina lá em Mateus, até mesmo ao pensar, até mesmo a desejar alguma coisa e acabar cometendo da mesma forma esse pecado. Então a gente vê uma lista aqui, onde ele vem tratando de algumas coisas, e ele vê já no versículo 22, ele fala que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.
Então, que isso seja uma verdade em nossas vidas, né? Que realmente a cada dia que a gente acorde, a gente busque isso, a se despojar do velho homem e buscar esse novo homem, né? Fortalecer na santidade, e a gente tem o manual para isso, que é a palavra de Deus, que deixa as coisas assim, até esses pecados muito claros, para a gente poder ter o discernimento de observar e poder julgar se aquilo é bom ou se aquilo é ruim, se aquilo vai pecar, que eu vou pecar contra Deus fazendo aquilo, ou se eu vou render glórias a Deus com aquela atitude, né? Aí vem também, eu vou pedir para o irmão Daniel ler o capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Aí vem, irmãos, a questão que eu acabei de falar sobre o discernimento, né? A gente vai ver mais para frente aqui no próximo versículo que a astúcia do inimigo e como hoje em dia esses pecados e essas práticas ruins, elas vêm bem assim atrativas aos nossos olhos e como ciladas realmente, que muitas vezes você não para ali para ter um discernimento e ter a sabedoria sobre essas coisas, né, sobre saber julgar o que é bom para nossa vida, sendo remidos por Cristo, e o que não é bom, você acaba às vezes tomando uma atitude achando que aquilo é bom, mas na verdade você está pecando contra Deus. Então essa sabedoria é algo que nós vemos até na palavra de Deus, que ela vem através da oração e a petição ao nosso Senhor de nos dar sabedoria e poder estudar a tua palavra e buscar ter esse discernimento, né, em tudo que formos fazer. Tem um livro que acho que a maioria dos irmãos aqui já leram, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus, que é algo bem, assim, numa questão prática, é algo bem legal, porque basicamente a história do livro é que o pastor lá de uma igreja, ele desafia os crentes a em tudo pensar assim, tudo que você for fazer no seu dia a dia, pensar o que Cristo faria se estivesse no meu lugar. E a gente vê o choque ali, né, quando a gente para realmente para pensar no nosso serviço, nas nossas amizades, nas nossas conversas, nos nossos lazeres, o que Cristo faria no nosso lugar, a gente começa a enxergar como somos falhos nisso, né? Como somos falhos em aproveitar certos momentos para pregar sobre a palavra, para anunciar as boas novas, né? Que deveria ser o grande o grande prazer do crente em qualquer oportunidade, em qualquer deixa, ou até mesmo quando não tiver a deixa, poder colocar o evangelho ali, né? E no nosso dia a dia também. Então é importante a gente sempre parar em tudo, até mesmo nas nossas quando vamos decidir alguma coisa, nas nossas decisões, nos nossos planos, poder parar e ter esse discernimento para não estar indo de contrário à palavra de Deus. Vamos ler também vou pedir para o irmão Amarildo abrir em Colossenses 3. Portanto, já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que estão de cima, não nas que estão na terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aqui, irmãos, nós vemos o capítulo até o versículo 17, né? Na verdade, a anotação aqui estava até o versículo 17, mas é basicamente aquilo, convido até os irmãos a meditarem depois nesse texto, porque é mais um texto onde Paulo ele vem advertindo a santificação, a certas práticas que você deve tirar da sua vida, né? E revestir ele diz até que no versículo 2, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão,
longanimidade, ele vem dando todos aqueles frutos de um verdadeiro convertido, né? De se revestir como um verdadeiro eleito, né? De Deus. E aqui a gente vê no começo desse capítulo que não é a questão, a santidade para com Deus, irmãos. A gente tem que entender e sempre lembrar que é algo que não é superficial, não é algo de aparência, né? A gente vê muitas pessoas aí que buscam ter boas aparências, que claramente querem ser pessoas que aparentam ser pessoas que fazem o bem, mas Deus sonda os nossos corações e no mais íntimo dos nossos pensamentos, Deus sabe de todas as coisas. Então, para com Deus, a santificação não funciona dessa forma. Não é o seu agir. Aí eu sou uma pessoa que eu sou um crente e tenho boas práticas, não grito em casa, não falo palavras torpes, mas no meu pensamento eu peco, mas no meu coração aquilo está sendo só superficial, né? Mas para com Deus isso não funciona. Por isso que ele diz aqui de pensar nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Então até nisso temos que levar os nossos pensamentos às coisas que buscam a santificação e a glória de Deus, né? A gente vê a Paulo advertindo, a gente vai ver mais para frente, a orar a todo tempo, né? E é basicamente isso, é estar em espírito de oração a todo momento, buscando ter esses pensamentos bons e pedindo coisas a Deus, né? Porque Deus conhece os nossos corações. Ele sabe quando é sincero ou quando é aquela santificação, né, entre aspas, artificial, que é somente de obras. A gente vê aí, eu não gosto de ficar usando exemplos, mas como foi um exemplo que está aí nos nossos dias de agora, né, da semana passada, as pessoas andando cerca de 90 quilômetros, ou alguns que vêm de mais longe até, buscando santificação, buscando remissão de pecados, buscando bênçãos, né? Eu vi, até comentei com alguns irmãos aqui, de um amigo meu que andou um pedaço pulando de um pé só e filmou aquilo, sabe? Tipo, são coisas que as pessoas buscam ter essa boa aparência e ter pessoas postando foto, assim, e a gente vê que é justamente por isso, né? Não tem nada de buscar ser realmente melhor, santo perante Deus ali, até porque eles são entenebrecidos no seu conhecimento, né? Mas que isso fique de lição para a gente, né? Primeiramente, com certeza em mim, de que, que a nossa santificação ela tem que ser completa, porque Deus conhece os nossos corações. Não tem a ver com atitudes, não tem a ver com como você vai se portar. Na verdade tem a ver, mas não é somente isso, né? No seu comportamento somente, mas no seu coração. Fazer as coisas com sinceridade, para realmente ser, né, bem recebido por Deus. Ser recebido por Deus, né? Porque da outra forma não é recebido. Bom, eu vi aqui que já é quase 10 horas. Eu tô olhando o relógio ali, mas nem... Deixa pra lá esse relógio aí. Vamos dar uma acelerada aqui então. A gente vê agora também, vamos ler... Bom, eu vou pular uma passagem aqui, porque é basicamente isso que a gente falou. Então, a gente vai falar agora da astúcia do diabo, né? Eu queria que algum dos irmãos desse um exemplo de astúcia, e eu espero que seja o exemplo que eu pensei. Sem exemplos muito difíceis, né? Um exemplo da astúcia do inimigo, do diabo, na Bíblia. É bem fácil, irmãos. Assim, o mais claro de todos. Hã? Não, a cilada que deu certo, no caso. Hã? A Eva. Muito bem, irmã. Era essa mesmo que eu tinha pensado. A gente vê ali no início, né, na própria queda do homem, o diabo já se mostrando astuto, né? Porque ele vem ali em pessoas que estavam na presença de Deus, né? E desfrutavam de toda a glória ali da criação de Deus, do Jardim do Éden. E mesmo assim,
o inimigo foi lá e com a sua astúcia, é astúcia mesmo, não? Com a sua astúcia, conseguiu enganar ali, no caso, Eva, né? Então a gente vê que isso desde do começo da Bíblia já vem mostrando, e isso não é diferente nos dias de hoje, tá, irmão? Paulo ele já adverte aqui, peraí que eu estou em Colossenses. Paulo ele já adverte aqui no versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É um inimigo, né? Eu confesso para os irmãos que muitas vezes acontecem coisas ao meu redor com pessoas que não são convertidas e eu fico pensando naquilo, falo, nossa, será que é o inimigo tentando me derrubar aqui? Porque são coisas que acontecem assim incrivelmente na hora ali para realmente te levar, né, a uma provação, a uma tentação às vezes. E quando eu falo da astúcia, vem de coisas disfarçadas ao nosso olhar, né? Você vê que o inimigo ali, o diabo, quando ele foi conversar com a Eva, ele enganou realmente a Eva usando as, as próprias, né, palavras de Deus, né? Como se Deus fosse mentiroso ali. Certamente eles não morreriam. Então ela deixou, né, por falta de fortalecimento. A gente vê que ele fala para a gente revestir da armadura de Deus, que a gente vai estudar depois, mas o fortalecer na santificação, naquilo que Deus nos ensina através da sua palavra, para que quando vier estas ciladas, a gente esteja atento a não cair, né? A gente vê também aqui um exemplo, né? O Guilherme já falou antes do tempo, mas o exemplo de uma astúcia que não deu certo foi contra Cristo, né? A gente vê que na tentação ali, o diabo ele tentou, mas Cristo, sendo perfeito, né, e sendo Deus, ele ali não tinha chance nenhuma de Cristo ser enganado por ele. Mas a gente vê o quanto ele usa até mesmo a palavra de Deus para tentar enganar. E isso é o que acontece hoje em dia, irmãos. A gente acha que as nossas lutas, como ele trata aqui no versículo 12 também, são somente com pessoas que vão ver claramente, visivelmente querendo o nosso mal e colocando coisas malignas à nossa volta e sugerindo coisas malignas, mas nós vemos hoje a grande enganação que há em outras igrejas, que se dizem pregar o evangelho, mas na verdade não estão pregando o evangelho, né? Aí entra a astúcia do inimigo. A gente vê até Paulo e outros irmãos nos advertindo a tomar cuidado com essas falsas doutrinas, né, que são o anticristo mesmo. Ele vai enganar muitas pessoas, né, justamente por isso, que as pessoas vão achar que aquilo está vindo de Deus, que aquele ser é um ser poderoso, que vai fazer todas as coisas. Hoje já acham muitas coisas, muitas igrejas aí vê milagres e muitas outras coisas, achando que aquilo está vindo de Deus, quando na verdade não está vindo, né? É simplesmente essas hostes espirituais aí da maldade e o que ele cita aqui. Então temos que ter muito cuidado, tendo um bom discernimento em tudo, até naquelas coisas que são aparentemente boas. Às vezes aquele nada a ver, isso daqui pode porque não tem nada a ver, aquilo pode porque não tem nada a ver, mas sim ser bem rígidos em relação ao julgamento de todas as coisas, né? Se é realmente da vontade de Deus aquilo, se agrada a Deus ou se não agrada. Aí parte a santificação do crente. Vamos ler também, vou pedir para o Vitor Ferro ler Romanos 13, 12. A noite é passada e o dia é chegado.
Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Exatamente, irmãos, de a gente rejeitar as obras das trevas, né? Que entra nisso também. Eu sei que às vezes parece que eu tô falando a mesma coisa, mas é bom que os irmãos fiquem com isso bem gravado, né? E até mesmo eu, para que a gente possa colocar a devida importância que isso tem no nosso caminhar cristão. Muitas vezes a gente acha que só vir à igreja já está de bom tamanho, mas a santificação tem que fazer parte da vida de um crente, irmãos. A questão de você sempre estar melhorando, eu acredito que ninguém, a não ser Cristo, né? A gente vê até mesmo Paulo pedindo, né? E Paulo buscando o crescimento, que foi um grande exemplo de alguém que seguiu ali, né, os preceitos a partir da sua conversão, os preceitos de Deus, mas são homens falhos, assim como nós. E nós precisamos estar todos os dias buscando essas coisas de rejeitar as trevas, revestir do novo homem, porque todos os dias vão vir aquela inclinação ao pecado. Todos os dias. Não há um dia que você não acorde e em nenhum momento não tenha uma aprovação. É o que eu falei para os irmãos. Se isso acontece é porque alguma coisa está de errado ou você está isolado, né? E até quando está isolado, você tem o velho homem ali que muitas vezes te induz ao pecado se você não está fortalecido, né? Então, mais uma vez a gente vê a parte de rejeitar as obras das trevas e tomar muito cuidado com as astúcias, ciladas do diabo. No geral, o crente deve sempre buscar esse fortalecimento. A gente vê aqui no próximo versículo, versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A gente vive num mundo que tem demônios, né? Buscando sempre nos fazer errar, buscando sempre nos afastar de Deus. Eles já sabem, o próprio diabo e os demônios já sabem qual é o final deles, né? Então a grande missão deles é realmente afastar o crente de Deus. A gente vê até aquele episódio que Cristo chega, né? E tem aquele homem endemoniado ali e os demônios, né, falam se ele veio condená-los antes da hora, né? Então, a gente vê claramente que eles sabem qual é o fim deles e o objetivo deles é esse, é nos levar, nos afastar de Deus, é trazer enganação, trazer o engano através de falsas igrejas, através do nosso dia a dia. É que a nossa realidade é totalmente diferente, né? A realidade daqueles irmãos daquela época e até de outros irmãos que temos ao redor do mundo, né? Aqui no Brasil ainda a gente vê que se diz um país cristão e um país que ainda aceita a pregação do evangelho abertamente, ainda, né? Porque isso pode mudar a qualquer momento. Mas a gente vê que ainda assim existem muitas lutas e muitas enganações, né? E não só isso, mas as perseguições também. Então a gente tem que se atentar a essas coisas. Isso é algo que a gente tem que ter muito cuidado também, né? Continuando nesse assunto aqui que nós vimos, da questão das ciladas do diabo. Tem muito crente que erra em achar que é o mais forte, que é aquele crente que não vai pecar, e conhecendo as suas fraquezas, anda ali, é como se fosse uma pessoa que tem medo de altura, ela não vai andar na beira de um precipício, né? A gente conhece as nossas fraquezas, o diabo ele não é onisciente, ele não conhece o nosso coração, somente Deus conhece. E muitas vezes nós, conhecendo as nossas fraquezas, conhecendo aquela inclinação que nós temos de fraqueza a um certo pecado, a gente acaba passando ali por perto, a gente fica brincando com aquilo, achando que somos fortes e vamos vencer aquilo e acaba caindo no pecado, né? Então a astúcia do diabo
e ele está ao redor buscando aquela fraqueza para realmente investir, né, os dardos inflamados do inimigo, nós temos que ter muito cuidado com isso, reconhecer a nossa fraqueza, ser humilde o suficiente para orar sempre a Deus, a trabalhar essas fraquezas na nossa vida, para que possamos servi-lo de uma melhor forma, né? Vamos passar agora o último aqui, que é, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. A nossa firmeza, ela vem através disso, né? Um crente, ele tem as suas provações, e essas provações, elas produzem experiência ao crente, e ela lapida a nossa fé, né? A gente vê os ensinamentos aqui, que também vem lapidando a nossa fé, e quando nós vencemos uma provação, aquilo acaba sendo algo que sempre visando a glória de Deus, né? Mas acaba nos fortalecendo ainda mais, né? Essas vitórias sobre as nossas lutas. E ficar firmes até que o Senhor venha, né? Porque daí, maravilhosamente, não vamos ter mais acesso ao pecado na glória, e isso não vai ser mais uma preocupação, né? Vamos ler agora o versículo 18, meditar aqui na parte do 18 ao 20, que é o que acompanha a vida do crente, seja na santificação, no nosso dia a dia, que é a oração. Nós temos que orar. Aqui Paulo, ele ainda fala, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, muitas vezes a nossa mente tende a amenizar essas coisas aqui. A gente lê um versículo que fala, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, perseverando em súplica por todos os santos, vigiando, né, vigiando nisto com toda a perseverança. São palavras que são claras para a gente, né? Aí a gente para e pensa, eu falo isso por mim mesmo, que eu me vejo muito errante nisso, de não entender a passagem como ela está escrita mesmo, de perseverar, de realmente vigiar, a todo momento estar ali em espírito de oração e orar, interceder pelos nossos irmãos, pelos santos, pelos missionários que têm pregado, levado o evangelho àqueles lugares que são punidos com a morte ou estão punidos com cadeias. E muitas vezes eu me vejo falho nessas coisas. E a gente tende a amenizar. Ah não, Paulo está falando aqui, ele está falando para orar. Então beleza. Se eu oro antes de dormir, eu já estou dentro desse versículo aqui. Sendo que na verdade ele está ali de uma forma, não é enriquecendo a palavra, mas é uma forma que não é somente você orar ali antes de dormir. É você perseverar e orar a todo momento, né? Por você, pela sua santificação, pelos outros santos, pelos nossos irmãos em Cristo, para que os nossos irmãos também não caiam em pecado, sejam fortalecidos da mesma forma, pelos nossos líderes, por aqueles que têm uma missão especial, vamos dizer assim aqui na Terra, que é levar o Evangelho a povos que não têm ainda esse acesso ao Evangelho livre, assim, né? Que vivem dentro de regimes de política, de governo, né? Ou até mesmo de outras religiões como islamismo, hinduísmo, budismo, que são pessoas que não têm acesso ao Evangelho. Então, até por essas pessoas a gente tem que estar perseverando em oração ali. Paulo mesmo, depois desse versículo 18, ele fala, e por mim, no versículo 19, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. A gente vê Paulo ali, que foi um grande exemplo, aqueles irmãos, pedindo oração por ele, para que no abrir eu acho até engraçado, assim, ver esse versículo, né? Porque a gente imagina Paulo como alguém, muitas vezes por todo esse material que ele, né? Que ele foi inspirado a nos deixar e mandar para as igrejas, todo esse conhecimento, pedindo oração para que seja dado, ao abrir da boca dele, a palavra com confiança, né?
Então a gente vê que isso é algo que temos que orar um pelos outros, né? Aqueles nossos irmãos agora que estão com o trabalho de sair para evangelizar, os próprios que vão aqui direcionar algum estudo, os nossos líderes, ou aqueles irmãos que estão direcionando a novos convertidos, e a gente orar para que esses irmãos, assim como nós, temos a confiança ao falar da palavra de Deus, ao falar do Evangelho. A gente vê a importância, a gente viu lá no capítulo 3 que Paulo ele vem orando por aqueles irmãos, e a gente vê a importância da oração um pelos outros. Vamos ler para encerrar já, irmãos. É no capítulo 1, tá? Que ele fala sobre... Não é para abrir agora não, tá? No versículo 16, fala da fé e os amores, ora os amor e pela fé, agradece, né, a Deus pela fé daqueles irmãos ali. Mas vamos ler 1 Timóteo 2:1, vou pedir para o Guimelo ler para a gente. 1 Timóteo 2:1. A gente vê aqui novamente, né, a questão da oração uns pelos outros. Vamos ver aqui, pelo qual sou embaixador, né, Paulo continua ali, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então, irmãos, para fechar aqui então o nosso estudo, que possamos ter essas duas coisas bem... essas três coisas, vamos separar assim em três coisas, bem claras em nossa mente, e que isso possa ser uma verdade no nosso dia a dia, né? A questão da santificação, de buscar cada dia ser um crente mais santo, um crente que rende mais glórias a Deus, que está mais de acordo do que ontem com a vontade de Deus no meu caminhar, no meu falar, em tudo aquilo que eu fizer. A importância de, depois dessa santificação, que vem com conhecimento, porque a gente só consegue fazer a vontade de Deus conhecendo a vontade de Deus, a gente ter o discernimento para fugir da astúcia do diabo, fugir dessa luta contra, né, essa parte maligna, sabendo discernir aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. E em terceiro, estar sempre em oração, perseverar realmente na oração e na súplica. Às vezes eu penso, irmãos, que eu fico até pensando se eu já supliquei alguma vez, né? Se eu já realmente fiz essa súplica, porque é algo que muitas vezes, se a gente não coloca isso como um objetivo, a gente acaba ficando naquela oração superficial, ora por todo mundo, ora pela minha igreja, e aquilo acabou. Sendo que, na verdade, a gente tem que perseverar ali na oração, perseverar no estudo da palavra de Deus, e o quão importante é a gente orar uns pelos outros e orar por aqueles, né, nossos irmãos que estão espalhados por aí. Então, que esse seja algo que fique, né, não só nessa semana agora, mas que fique em nossa vida. Eu sei que muitas vezes, né, muitas mais vezes a gente vai estudar sobre a santificação, que é um assunto que vem à tona quase a todo momento, né, e sobre fazer mais a vontade de Deus, sobre fugir das coisas malignas e sobre orar uns pelos outros, orar pedindo sabedoria, orar pedindo que Deus dê a oportunidade de nós pregarmos o Evangelho, porque a oração ela é feita de coração e da maneira correta, ela é ouvida por Deus. Então a gente tem que ter isso em mente e realmente levar as nossas fraquezas, as nossas petições a Deus com um coração sincero e a todo momento tendo perseverança. Tá bom, irmãos? Foi isso. Peço desculpa se eu fiquei repetindo muito, mas é que esse assunto aqui ele vem repetindo, né? Paulo vem falando sobre aquela pureza, santificação, e que próximo, acho que bem provavelmente no próximo estudo a gente finaliza Efésios. Eu não vou fazer uma pregação na saudação, como o pastor faz às vezes, né? Pegar um versículo. Então a saudação a gente vai só passar por ela mesmo, vendo alguns pontos. Mas no próximo a gente pega a armadura para estudar, tá bom?